Muito boa noite. Começa aqui mais um Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE para discutir temas económicos, políticos e sociais relevantes. Hoje falamos do eixo Portugal-Angola, a importância da cooperação empresarial para o desenvolvimento da economia. Vamos perceber se esta é uma relação estratégica, incontornável, uma relação com o futuro. E porque falamos das relações económicas entre Portugal e Angola, vamos olhar para o nascimento do LIDE em Angola, a 1 de dezembro. A organização internacional quer contribuir para uma economia mais competitiva e reforçar o triângulo estratégico entre Lisboa, Luanda e também Brasília. O ministro da Economia angolano esteve presente no lançamento oficial do LIDE Angola. Depois do Brasil, da Argentina, do Chile e de Portugal, o LIDE chega à África. Angola foi o país escolhido para receber esta associação de empresários que nasceu com o objetivo de fortalecer o pensamento, o relacionamento e princípios éticos de governação corporativa. O ministro da Economia angolano, Abraão Gurgel, esteve presente no lançamento oficial do LIDE Angola e não podia ter melhores expectativas. Acolhemos a chegada desta iniciativa com muita satisfação e muita expectativa. E tudo faremos para promover parcerias bem-sucedidas entre as nossas empresas e as que compõem a rede de afiliados desta organização. E estou convencido que da vossa atividade no nosso país muito resultará em contribuições para o já crescente estreitamento das relações entre empresas e entre empreendedores angolanos, brasileiros e portugueses. O LIDE quer levar para Angola a missão internacional, juntar empresários nacionais e internacionais para tornar a economia angolana mais competitiva e, ao mesmo tempo, mais justa, mais responsável e mais solidária. Os objetivos encaixam perfeitamente nos desígnios do Executivo angolano. Além de valorizarmos muito os mesmos princípios básicos que norteiam as ações promocionais do LIDE, nomeadamente os princípios da boa governação, ética empresarial, democracia, eficiência na gestão privada e pública, promoção do conhecimento empresarial e respeito pelo meio ambiente. O ministro da Economia aproveitou ainda a ocasião para falar sobre as expectativas da economia para 2012. Lembrou que depois de um conflito armado que durou mais de 30 anos, Angola se reconstruiu para ser entre 2002 e 2008 uma das economias que mais cresceu em todo o mundo. Ressentiu-se com a crise financeira mundial por conta dos preços e da procura do petróleo, o principal ativo, mas conseguiu evitar a recessão e em 2012 deverá continuar a crescer 2 dígitos. Projeta-se o crescimento do produto acima dos 12%, com revigorada contribuição do setor petrolífero, graças aos aumentos de produção já assegurados, e dos demais setores, com destaque para a agricultura, a agroindústria, a indústria transformadora, a construção, o comércio e demais atividades e serviços. Não descuidamos também da grande contribuição das empresas estrangeiras que aqui chegam para somar esforços, nomeadamente em setores que necessitam de maiores recursos para investimentos, novas tecnologias, redes de acesso aos mercados internacionais e técnicas de gestão também inovadoras. O ministro da Economia angolano deixa assim a porta aberta ao investimento estrangeiro num país que quer outras fontes de crescimento e sustento além do ouro negro. São hoje convidados em estúdio Nasser Sattar, presidente do Comitê de Gestão do LIDE Portugal, António Castro Henriques, presidente da Soares da Costa, e Fernando Barros, consultor. Muito boa noite, meus senhores. Muito obrigada por estarem neste Lideranças Empresariais. Gostava precisamente de começar por si, Nasser, para lhe perguntar que importância é que pode ter o nascimento do LIDE em Angola. Muito boa noite a todos. Como vimos aqui na apresentação feita pelo Ministro da Economia,
O LIDE é uma organização privada que pretende, obviamente, criar uma plataforma de intercâmbio entre os empresários, e a criação do LIDE Angola vem atingir o objetivo de poder fomentar a relação entre Portugal, Brasil e Angola entre os empresários. E é muito importante e positivo que verificamos que o governo de Angola congratuloutou-se com esta iniciativa privada, porque nessas organizações é muito importante que os governos fazem o seu papel, que é de criar as relações bilaterais e multilaterais de forma que possam fomentar que os empresários conseguem atingir os objetivos, porque é da iniciativa privada que nasce o desenvolvimento económico e social. E, portanto, conjugando esses fatores, e como foi dito, Angola, que nos últimos 10 anos tem vivido em paz e é uma jovem nação neste sentido, precisa muito de apoio internacional em termos de criação, não só de indústria transformadora, mas do desenvolvimento das áreas agropecuárias a nível nacional, para que possa depender menos nas importações. E nesta perspectiva o LIDE terá um bom papel a desempenhar, porque vai conseguir trazer os empresários portugueses e brasileiros para Angola e ajudar essas entidades, porque também temos de ter uma nota que é importante. O investimento feito por entidades brasileiras ou portuguesas tem que pensar numa estratégia médio e longo prazo, para que possam acrescentar o valor à economia angolana e contribuir para o desenvolvimento do país, não só em termos da transferência do know-how, mas a criação dos próprios recursos nacionais. Também não deixa de ser verdade que os investimentos angolanos poderão ser feitos no sentido contrário, para que possa ser utilizada a plataforma portuguesa para a sua expansão na Europa e noutros países. E, portanto, neste contexto, o LIDE quer desempenhar um papel importante. Muito bem. A confirmarem-se estas perspectivas do Ministro da Economia angolano e que ouvimos falar, a Angola vai ser mesmo uma das economias que vai crescer mais em todo o mundo no próximo ano, a um ritmo de 2 dígitos, entre 10% e 12%. Continua a ser uma economia com potencialidades. Sem dúvida nenhuma. O Angola tem vindo desde 2002, enfim, depois do fim da assinatura dos acordos de paz, tem vindo a crescer de uma forma espantosa. Quer dizer, houve anos durante este período, eu diria que o crescimento até 2009 foi em média de cerca de 20% ao ano, depois cresceu um pouco e agora está a voltar a ritmos normais de crescimento. E, portanto, é uma economia que continua a oferecer oportunidades incríveis de investimento a quem queira investir em Angola. A Angola teve uma política de investimentos extraordinariamente aberta a partir da aprovação do pacote de investimento privado em meados de 2003, que, enfim, que no fundo visou dar início a uma abertura do país a investidores internacionais e que funcionou, diria eu, muitíssimo bem, porque prometiu uma diversificação grande na sua economia de investidores externos. E a minha visão, enfim, com a aprovação deste novo pacote de investimento privado e também de um novo pacote da política cambial, permite, enfim, dar grande otimismo a investidores externos que se queiram expor à economia angolana e contribuir, portanto, para o seu crescimento e crescerem com o próprio país. E julgo eu, esta é a minha visão com clareza, que Portugal, nesse conjunto de países com potencial de investimento em Angola, foi tratado com especial carinho neste pacote de investimento. Mas acha que Portugal tem potenciado essas potencialidades? Ou seja, o governo português, em coordenação com o governo angolano, tem conseguido levar essa relação mais longe? Eu tenho uma visão um pouco menos politizada do que isso, porque, de facto, quem investe não é o governo. Enfim, exatamente, quem investe não é o governo. As relações institucionais entre Angola e Portugal têm sido ótimas ao longo destes anos e, portanto, se há um fator de estímulo político para esse investimento entrelaçado, quer Portugal em Angola, quer Angola em Portugal, ele já existe. Acho que a economia portuguesa tem andado já a investir significativamente em Angola e considero que agora, por razões que têm a ver com um push da realidade económica na Europa e em Portugal especificamente, acho que agora é uma oportunidade
os empresários portugueses, e estou a falar não só das grandes empresas, como das médias e das pequenas empresas, a meu ver, a realidade está a empurrá-los a olhar com seriedade e com, a meu ver, devido planeamento para agarrar a oportunidade de Angola, que Angola está, enfim, a abrir de uma forma muito relevante. Nós depois podemos falar um pouco mais sobre o que é que eu quero dizer com isto. Falaremos, com certeza. Por agora, António Castro Henriques, bem-vindo também. Gostava Obrigado. que me contasse um bocadinho da experiência da Soares da Costa. Como é que tem sido? Angola foi um bom investimento desde o princípio? Sim. Boa noite, Tânia. A Soares da Costa está há 31 anos em Angola. Angola é um país independente há 36 anos, desde 1975. Comemorou os seus 36 anos de independência no passado dia 11 de novembro. A Soares da Costa está em Angola desde 1980. Vale a pena recordar isto, porque são 31 anos de trabalho contínuo em Angola, sem interrupção. Durante estes 31 anos tornámos-nos uma empresa de referência e no setor da construção em Angola. Participámos abundantemente e significativamente no desenvolvimento do país, das suas infraestruturas. E hoje, para dar uma ideia do valor do nosso investimento em Angola, o balanço da nossa sucursal em Angola representa algo como 600 milhões de dólares. Temos investimento imobilizado da ordem dos 150 milhões de dólares. E uma grande parte deste investimento é financiado pelo capital próprio da empresa. Portanto, somos uma empresa muito investida em Angola. Perguntava-me se Angola tem sido amiga do investimento português e do investimento da Soares da Costa. Eu penso que sim, há períodos diversos ao longo destes 31 anos. O país só normalizou do ponto de vista político e militar desde 2002. Hoje pode-se estar no todo nacional, até 2002 estávamos mais confinados a Luanda. O país tem um enquadramento legal, fiscal, jurídico, que é amistoso em relação ao investimento estrangeiro. Ao contrário do que por vezes se pensa. Mas é uma economia com algumas peculiaridades e muitas vezes as empresas portuguesas que chegam cometem alguns erros. Quero dar-nos aqui exemplo de alguns erros mais frequentes que são cometidos pelas empresas e que também a Soares da Costa muito provavelmente pode ter cometido. Com certeza, teremos cometido alguns, com certeza, vários e repetidamente. Mas, enfim, eu não sou propriamente um especialista em Angola, nem nunca vivi em Angola, embora visite Angola regularmente desde 1992. Mas tenho observado. E, sobretudo, quer dizer, é a Soares da Costa quem conhece Angola. O capital de conhecimento do país reside na nossa empresa. Não reside propriamente numa ou noutra pessoa, mas reside na nossa empresa. O que é que eu poderia dizer sobre os erros? E nós cometemos alguns, repito. Há erros de atitude, erros que resultam de comportamentos e erros que são de natureza mais técnica. O erro de atitude mais frequente é considerar que o mercado angolano é uma extensão ou é um apêndice do mercado português. E não é. É muito mais fácil, diria, é muito mais natural investir internacionalmente num mercado como o mercado espanhol, que é um mercado vizinho e que tem um contexto muito mais parecido com o nosso, do que em Angola, não obstante as aparências. Com frequência, o primeiro mercado para a internacionalização das empresas portuguesas é ou o mercado espanhol ou o mercado angolano. E Angola é um mercado muito mais difícil que o mercado espanhol, não obstante as aparências da identidade linguística e de alguma afinidade cultural. Os comportamentos são por vezes errados. Como há uma percepção relativamente elevada do risco país, há um comportamento apressado nos investimentos. Há tendência a investir pouco e rapidamente e a querer obter os frutos desse investimento num prazo demasiado curto. Como é que deve ser feito? Qual é o seu conselho? Chegar e fazer eventualmente parcerias, precisamente porque é um mercado muito específico? Porque há riscos? Há todo o tipo de parcerias. Há parcerias. Quando se está no mercado, tem que se estar em parceria com os clientes, com os fornecedores. Não sei se se refere a parcerias no domínio do capital. No domínio do capital. Não necessariamente. Não necessariamente. Embora a determinado momento se coloque a questão, se possa colocar a questão. Mas nem sempre é necessário abrir desde logo o capital a investidores locais. Há muitas formas de fazer parcerias localmente. É preciso estar bem integrado no mercado, entender o funcionamento do mercado, compreender o comportamento dos agentes económicos, lidar com eles de uma forma que integre bem o conhecimento dos comportamentos e da cultura local. E nem sempre é necessário abrir imediatamente o capital.
Já vamos falar também sobre algumas especificidades do setor da construção e do imobiliário. Por agora, gostava de lhe perguntar, na sua opinião, Nasser, quais são as grandes potencialidades que Angola tem nesta altura a investir? Sabe-se que é uma economia que, por vezes, é excessivamente dependente, e isso é até perverso relativamente ao petróleo, mas que tem, por outro lado, grandes deficiências noutros setores que são boas potencialidades. Que setores são esses especificamente? Bem, Angola tem tido taxas de crescimento elevadas, não só devido ao setor petrolífero. Angola precisa, neste momento, em vários setores, por exemplo, começando na indústria transformadora, de converter, ter uma produção local para poder diminuir a importação, porque neste momento o peso das importações é muito significativo e há uma política clara do governo de Angola que quer transformar a sua indústria transformadora de forma que pudesse cortar nas importações. E este aspecto é muito importante, porque uma dependência das empresas estrangeiras na exportação vai significar que quando essas indústrias forem criadas no mercado local, elas vão perder a cota de mercado. Portanto, elas têm que estrategicamente pensar seriamente de fazer investimentos de médio e longo prazo e não cometendo os erros que o António referia de quererem ir para ganhos de curto prazo. As empresas, quando investem, têm que ter a noção de que têm que ser parte integrante da economia onde estão a investir. Porque senão não vale a pena, porque não há soluções de curto prazo. E quem tiver percepção de que quer atingir uma cota de mercado, quer ter ganhos longos e duradouros, sustentáveis, então tem imensas oportunidades na economia angolana que nos próximos anos vai ter taxas de crescimento elevadas. Angola, eu não tenho dúvidas, já estive várias vezes em Luanda, e que dentro de 5 a 10 anos Angola vai ser uma potência económica na África. E tem outro aspecto importante. As empresas que investirem no mercado de Angola podem servir daquilo para expandirem para outros países da África. E, portanto, se isto for estrategicamente bem pensado, as empresas portuguesas poderão ter um posicionamento devido ao seu relacionamento entre Portugal e Angola, porque também não tenho dúvidas que os angolanos têm uma preferência para Portugal. Têm feito investimentos cá, outro aspecto também tem que ser equacionado, e portanto isto é duas vias, e isto vai intensificar a relação e vai permitir, se nós soubermos situar e tendo em conta o que queremos atingir, uma coisa fundamental, eu tenho que estar no país com objetivos claros de acrescentar valor e, obviamente, tendo em conta a rentabilidade, portanto, as empresas privadas que são, como eu disse, o motor de desenvolvimento económico e social, mas têm que responder aos seus acionistas e ter a rentabilidade. Isto tudo é possível de atingir quando for bem planeado e estrategicamente bem pensado. Gostava de lhe perguntar, naturalmente, que muitas empresas quererão partir para Angola, mas nem tudo são facilidades. Há também alguns constrangimentos. Hoje em dia, um dos maiores constrangimentos é o financiamento. Como é que as empresas podem partir, tendo em conta que, neste momento, o mercado interbancário está, como se costuma dizer, seco e, efetivamente, onde encontrar parcerias, onde encontrar bancos que possam apoiar um projeto para se avançar para Angola? Muito bem, essa é uma pergunta interessante que eu gostaria de enquadrar, falando um pouco sobre o que já aqui se falou, porque acho que isso é um bocado uma sequência lógica. Em primeiro lugar, pegando aqui no que o Nasser estava a dizer, e pegando na sua pergunta, que é em que setores é que há potencial de investimento, eu diria, de uma maneira extraordinariamente simples, que Angola fornece hipóteses de investimento em praticamente todos os setores. O facto de Angola ter a sua economia baseada atualmente no petróleo, há quem olhe para isso como um elemento menos positivo, mas há quem olhe para isso também, como as próprias autoridades angolanas estão a ver, como uma alavancagem para modernizar a sua economia. Portanto, quem nos dera a nós termos petróleos, não é? Para nos fazer face, como outros países sabiamente estão a fazer no norte da Europa,
fazer face, ter uma reserva para alavancar quando for necessário para a economia. Angola, por causa da sua guerra desde a independência até 2002, enfim, o tecido empresarial praticamente inexistia e, portanto, sobreviveu muito à conta desta indústria. E diria mais, Angola no futuro vai continuar a ter problemas de monoprodução. Só para lhe dar um exemplo, além das riquezas incríveis que o país tem, e que são conhecidas, como os diamantes, os petróleos, etc., tem uma reserva estratégica que pouca gente conhece, que é o país com a quarta maior reserva de água doce do mundo. Portanto, Angola, de facto, tem um futuro brilhante pela frente. Mas, enfim, voltando ao tema. Para que se equacione bem Angola e para que se tire valor, é preciso entender, por um lado, o potencial do mercado, em que, de facto, há uma remuneração muito interessante dos rendimentos, se for bem aplicada e tentando, enfim, dar saltos quanto às lições que nós já tivemos no passado. Okay? Tem que... eu agora perdi-me. Mas para situar, se houver uma empresa neste momento que queira partir para Angola, há desde logo dois setores que provavelmente estão sobrelotados e já largamente explorados, diamantífero e petrolífero. Certo. Assim sendo, esses dois poderão ficar fora de hipótese. Relativamente aos serviços, também um pouco mais corporativos, quem quer ser médico, quem quer ser dentista ou quem quer trabalhar na administração pública, provavelmente também terá mais as portas fechadas. Não é tão permeável, não é? Para estrangeiros. Pronto. Eu diria o seguinte, a aposta do governo angolano é a de criar valor na economia angolana para, como dizia o Nasser, substituir importações por produção local. E Angola já entendeu, e de facto isto é relativamente óbvio, que para fazer esse caminho, que é o caminho, enfim, da aposta do desenvolvimento através da criação de emprego e através do setor privado, precisa de apoio de parcerias para trazer know-how para Angola, porque Angola não tem, de facto, dificuldades de liquidez nem de capacidade de investimento. E aí portanto, que entra o investimento direto. E aí é que entra o investimento direto. E o investimento estrangeiro. E portanto, claramente a aposta do país, que vem perfeitamente plasmada nesta nova lei de investimento privado, que já vinha nas anteriores, é de encontrar parceiros para investirem criando valor, mas em paralelo, isto é uma matéria que não pode deixar de ser entendida, em paralelo, criar um tecido empresarial angolano. E daí que, estrategicamente, por um lado, este novo regime de investimentos e cambial venha dizer toda a gente que queira investir pode investir e tem as portas completamente abertas. No entanto, quem queira ter benefícios económicos, nomeadamente de poder repatriar lucros e mais-valias para fora de Angola, e quem queira ter acesso a pacotes de incentivos fiscais vai ter que cumprir com alguns requisitos adicionais de capacidade de investimento e de, embora isto não seja expresso na lei, mas na prática nós sabemos, de associação com empresários angolanos. Porque e esses são constrangimentos ou são vantagens, na sua opinião? Eu diria que não são nem constrangimentos nem vantagens, são características, porque isso é das tais questões que o António falava há bocado, é que quando os portugueses ou qualquer país quer investir, o empresariado quer investir num outro país, tem que entender as características deste país. E dizer-se que é um constrangimento ou que é uma vantagem é já uma apreciação subjetiva. O que tem que ser entendido, e aí é que, a meu ver, o empresariado português tem tido algumas falhas de percepção, é que é muito subjetiva demais e estuda objetivamente os mercados às vezes de menos. É uma das características. Quem queira ir para Angola não tem, de facto, que se associar a empresários angolanos. Não tem que o fazer, nem por via legal, nem outra. No entanto, tem claras vantagens ao fazê-lo. O próprio Estado angolano está a desenvolver, só para lhe dar um exemplo, zonas económicas especiais, em que basicamente é uma aposta clara de uma alavancagem por parte do setor público para o desenvolvimento do setor privado e aumentar a capacidade industrial. E a ideia é claramente, através do aporte de know-how externo, em que são garantidos, enfim, todos os direitos aos investidores externos, mas sempre em parceria com angolanos para alavancarem essa própria capacidade interna. Esta é que é verdadeiramente... Vamos ouvir também aqui a experiência da Soares da Costa neste caso. Como é que a Soares da Costa, qual é a estratégia em Angola? Sozinhos, com o governo angolano, com parcerias com outras empresas? Qual é a solução, tendo em conta que estamos... Temos de estar sozinhos. Estamos, já o anunciámos publicamente, abertos ao estabelecimento de uma parceria no capital de uma empresa a constituir em Angola com os ativos da atual sucursal. Esse processo está em curso. Falou sobre financiamento. Existe, efetivamente, capacidade de financiamento de projetos de investimento em Angola por parte da Banca Angolana. Mas, atenção, o custo do financiamento em Angola é elevado. As taxas de juros são elevadas
e a política monetária é restritiva. E por isso as taxas reais são propositadamente elevadas. Então como é que a Soares da Costa faz para se financiar? Bom, a Soares da Costa financia-se parcialmente em Angola. Eu diria que 1/6 do nosso balanço é financiamento junto às instituições financeiras angolanas, financia-se junto dos seus fornecedores locais, que são cada vez mais relevantes e significativos no nosso abastecimento, e financia-se, sobretudo, com capitais próprios da sua sede portuguesa. Mas há, de facto, disponibilidade das instituições financeiras angolanas para apoiar investimento. As Mais do que as portuguesas, nesta altura? Têm a dimensão relativa, a dimensão é diferente, naturalmente, mas o grau de liquidez da banca angolana é, neste momento, superior ao grau de liquidez da banca portuguesa. Enfim, dizendo isto grosso modo e tendo presentes as diferentes dimensões das instituições. Atenção aos níveis das taxas de juros. Eu estava a falar, não pensando tanto na Soares da Costa, mas num empresário de média dimensão, uma empresa de média dimensão portuguesa, que não esteja muito capitalizada e que tencione fazer um novo investimento em Angola. Deve atender a que uma parte considerável do capital deve ser capital próprio, porque se usar capitais alheios em Angola vai pagar um custo elevado. Há mais um problema e um erro em que os investimentos portugueses incorrem com alguma frequência, que é subestimar os custos e sobreestimar os proveitos. E, sobretudo, sobreestimar o ritmo com que os proveitos vão ser gerados no futuro. Os custos de produção, os custos de todos os fatores em Angola, falava do capital, mas posso falar da mão de obra qualificada, da logística, dos transportes, são elevados, são relativamente elevados. E isso tem de ser considerado desde o princípio? Isso tem que ser considerado desde o princípio de um modo muito realista. Eu gostava de lhe perguntar diretamente. Angola tem continuado a ser um mercado em que a Soares da Costa consegue crescer. Sim, efetivamente. Mas nem todas as construtoras, ainda que portuguesas e ainda que grandes construtoras, estão a conseguir crescer em Angola. Como é que se explica esta diferença? Bom, eu penso que os meus colegas estão a crescer. Anunciaram que não. Ontem Gil e É certo que... Mas a Soares da Costa este ano baixa um bocadinho o volume de produção em relação ao ano passado em Angola. De 2010 para 2011 devemos baixar 5%, algo assim. E isso porquê? Mas temos em carteira... Porque, no nosso caso, não estamos muito dependentes da contratação pública. Decorreu de alguns atrasos no lançamento, demoras no lançamento de algumas obras novas. As encomendas que temos em carteira garantem-nos para o próximo ano um volume de produção bem superior ao deste ano. No caso de outras empresas que tenham apostado mais no mercado das obras públicas, o menor volume de produção observado em 2011 relativamente às expectativas dessas empresas, e tem razão, a empresa a que se referiu anunciou que estava abaixo dos seus objetivos em Angola, decorreu de atrasos em relação ao que se previra no lançamento de obras públicas. E isso costuma acontecer? Costuma haver atrasos, costuma haver cancelamentos das obras? Onde é que não há demoras e atrasos, não é? Há quantos anos estamos em Portugal para decidir onde e quando fazemos um novo aeroporto em Lisboa? Onde é que não há atrasos? É muito natural que haja atrasos, que haja demoras na concretização. Angola saiu de um período difícil do ponto de vista financeiro em 2009 e 2010 e tem estado, através de uma política monetária muito correta, muito consistente, a recuperar a sua posição líquida em divisas sobre o exterior e deu prioridade à recuperação das reservas de pagamento sobre o exterior. E, pouco a pouco, tem vindo a reinjetar liquidez na economia e tem-se vindo a criar condições para o desenvolvimento de projetos de investimento. O setor privado já está a investir, o setor público provavelmente investirá de um modo mais expressivo em 2012, 2013. Muito bem, já voltamos a conversar então sobre este eixo Portugal-Angola. Por agora partimos para um curto intervalo, mas estamos de regresso já a seguir para a segunda parte. Fique por aí. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje para falar do eixo Portugal-Angola. E Angola foi o primeiro país de África a receber o LEAD. A Associação de Líderes Empresariais ainda agora chegou, mas já tem objetivos específicos. Conheça melhor esta organização que quer juntar os melhores empresários, fazer mais de 20 encontros por ano, tornar a economia mais competitiva, atrativa e sustentável. 7 anos depois de ter nascido no Brasil, o LEAD chega a Angola. O grupo de líderes empresariais quer juntar os melhores empresários angolanos para debater temas económicos, sociais e políticos relevantes para o futuro do país. Mas quer mais, quer agir. O LEAD em Angola, como nos outros países, principalmente no Brasil, onde nasceu, tem os mesmos objetivos. Nós temos objetivos imediatos, que é a integração das empresas, entre empresas, organizações e entes privados,
Isso pressupõe dizer que queremos criar uma networking empresarial. Para além do networking empresarial, também vai surgir o lobby, ou seja, vai funcionar um bocadinho também como um grupo de pressão para influenciar algumas políticas económicas do país. Além de reunir empresários de peso, o Lead Angola vai criar um think tank. A organização tem subcomitês que vão contar com reconhecidas personalidades para refletir e agir em áreas como a cultura, o desporto, a juventude, mas também na agricultura, energia, educação, saúde, sustentabilidade e responsabilidade social. O Lead pensa a sociedade no seu todo. Está a ser criado um espaço de troca de experiências. O empresário estar neste espaço está a aprender com o outro empresário. Todos vão aprender, cada um vai aprender com o outro. O país só se desenvolve com empresários no verdadeiro sentido do termo. Não sei se nós temos assim tantos empresários, mas pronto, aqueles que nós temos, nós queremos fazer deles empresários neste verdadeiro termo, aqueles empresários que veem o país como um projeto de todos. Depois de Angola, o Lead vai chegar a outros países em África, como a África do Sul, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, mas China, Índia, Emirados Árabes e Rússia estão já na mira desta organização. Nos próximos 4 anos, o Lead quer estar em 4 continentes. E voltamos à conversa com os nossos convidados hoje para falar do eixo Portugal-Angola, esta cooperação económica que eu gostava de lhe perguntar, Nasser, é uma cooperação indispensável hoje em dia? Vamos lá ver, Tânia. O LEAD tem os objetivos muito claros. É uma organização que nasceu, como foi referido, há 7 ou 8 anos no Brasil e tem sido uma história de sucesso. Hoje integra 47% do PIB privado brasileiro. Nós fomos, em Portugal, o primeiro país na internacionalização europeia do LEAD e já tivemos vários eventos e é uma história de sucesso. Porque é que tem sucesso? Há uma fórmula que foi estabelecida pelo João Dória no Brasil que os empresários têm que ter uma plataforma de networking. Muitos negócios se fazem à volta no almoço em que decide-se que eu quero investir ou quero estrategicamente ir para outro país, como é que vou lá chegar? Há contactos, as partes podem se juntar-se de um país para o outro porque o LEAD pode fazer esta conexão e torna-se cada vez mais importante que a iniciativa privada consegue-se juntar às iniciativas governamentais de poder alcançar esses objetivos, porque como dizia o António antes do intervalo, comete-se erros. Não é? Uma internacionalização não é fácil, não é uma coisa que eu estou no mercado nacional e portanto conhecer a contraparte, os desafios do mercado no outro país. Se nós tivermos uma ponta de ligação, um ponto que pode ser feito, o que LEAD é o que quer fazer e tem conseguido, eu acho que é fundamental. E os resultados que têm-se visto, de facto, demonstram isto. Nós agora avançamos para o LEAD Angola. Há empresários angolanos que, obviamente, através do LEAD, vão ter contactos com empresários portugueses. E cria-se essa ponte. Nós vamos fazer um evento em Portugal em que vão ser convidados empresários angolanos e empresários brasileiros. E eles vão se cruzar. Há 2 semanas atrás fizemos um evento em que vieram cá empresários da Argentina, em colaboração com a Embaixada da Argentina, em colaboração com o LEAD da Argentina, e tiveram aqui a fazer a exposição dos seus produtos, da internacionalização e como é que Portugal podia ser uma plataforma. Portanto, eu tenho a convicção que o LEAD vai desempenhar um papel, mas devo acrescentar que nós queremos trabalhar também com os governos, porque os governos têm também as suas funções e obrigações em apoiar as empresas que queiram internacionalizar. E, neste momento, devo dizer que nós temos falado com vários ministros e as coisas, neste momento, estão bastante bem encaminhadas. Por isso mesmo, perguntar-lhe também, partindo do LEAD, mas fazendo o ponto também para a ICEP, CPLP e para o governo português, governo angolano, de que forma é que o governo e organizações podem também potenciar estas relações económicas? Eu diria que os governos podem, de facto, contribuir muito com ações que visem, sobretudo, eu diria, em vez de facilitar, não dificultar os investimentos de um país num outro país. E acha que isso acontece? Eu acho que têm sido dados passos importantes. Acho que há, para
Para que haja sucesso nos investimentos de Portugal em Angola e vice-versa, de Angola em Portugal, há uma questão de fundo que todos os empresários que estão fora percebem bem, que é a questão migratória, em que é muito difícil, muito moroso, é um trabalho muito complexo conseguir pôr as pessoas com os perfis corretos nos mercados corretos, com uma política migratória tão difícil, ou enfim, que se percebe, como existe em Angola. Por exemplo, agora, há uns meses atrás, foi assinado um acordo entre Portugal e Angola, eu diria há uns 2, 3 meses atrás, que há de vigorar, penso eu que já esteja a ter reflexos rápidos, na obtenção, agilizar a movimentação de pessoas entre os dois países. Os vistos? Os vistos. É muito mais flexível, se é que não está já em vigor, eu não sei se está, se não, digo-lhe com franqueza, mas se não está, vai estar muito em breve. E são este tipo de ações que são muito concretas e que acrescem um valor muito grande a quem se quer expor no outro país. O que é que acha que podia melhorar mais ainda, no imediato? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da China, que é um parceiro comercial de Angola cada vez maior. Porquê? Porque compra grandes quantidades de petróleo e, ao mesmo tempo, tem como contrapartida um negócio com o governo angolano em que faz determinadas atividades em setores económicos. O que é que Portugal faz, especificamente? Eu volto a responder aquilo que lhe disse ao princípio, que é, de facto, quem vai liderar o processo de aproveitar a hipótese para Portugal no mercado angolano vão ser os empresários portugueses. O Governo, de facto, permite, e eu acho que o Governo, as relações institucionais entre Portugal e Angola estão a um nível muitíssimo bom. Acho que é difícil podermos aspirar a que a relação esteja melhor. O que é que teria que acontecer para isso Se calhar podemos pedir aqui também a opinião. O que é que podia melhorar, na sua opinião? Em que é que o Governo português poderia ajudar mais a impulsionar esta relação económica? Eu devo reconhecer que enquanto houve disponibilidade de linhas de financiamento para o apoio ao desenvolvimento e à reconstrução das infraestruturas dos países africanos de língua oficial portuguesa, o setor da construção beneficiou da disponibilidade de trabalho, na medida em que a disponibilidade dessas linhas de financiamento permitiu a esses países desenvolver projetos de investimento que contavam com a colaboração das empresas de construção civil portuguesa. Vai ser difícil, doravante, dados os constrangimentos de financiamento da economia portuguesa e das finanças públicas portuguesas, prosseguir nesse esforço. Portanto, não podemos pedir aquilo que não é realista, não é? É importante que os seguros de exportação estejam disponíveis. A COSEC tem trabalhado nesse sentido. E referiu-se à China, quer o Brasil, dispõem de meios financeiros para apoiar os projetos das suas empresas, que são substancialmente superiores, absolutamente incomparáveis àqueles de que um país como Portugal pode dispor. Sente a concorrência, portanto, no terreno? Os nossos principais concorrentes, além das empresas portuguesas a que já se referiu, são de facto as empresas brasileiras e as empresas chinesas, embora em alguns casos determinados projetos já estão, devido ao financiamento e às contrapartidas negociadas, consignados a empresas chinesas, e aí não há propriamente concorrência. Sim, sentimos, obviamente, a concorrência das empresas de raiz asiática, chinesa, mas não só, coreana também, e das empresas brasileiras. Mas acabei por não pedir nenhum apoio especial das autoridades portuguesas, porque acho que devemos, sobretudo, contar com a nossa capacidade técnica instalada, com o reconhecimento que, de facto, existe por parte das autoridades, das instituições angolanas, de que a permanência da Soares da Costa e de outras empresas de construção civil portuguesa ao longo das últimas décadas foi constante. Não teve nunca natureza oportunística e, portanto, há esse reconhecimento. Logo, os nomes das nossas empresas, da Soares da Costa e das outras, constam top of mind quando os decisores locais têm que escolher uma empresa de construção. Como lhe digo, as empresas chinesas estão numa classe à parte e as brasileiras estão sobretudo dedicadas a alguns projetos de infraestruturas, mas não trabalham todos os azímutos como as empresas portuguesas. Estamos praticamente a terminar. Eu tinha muitas perguntas para lhe fazer, nomeadamente se o setor da construção é um setor vivo, se vai querer continuar a investir em Angola, se vale a pena investir em Angola, quais são as maiores dificuldades. Deixo-lhe os últimos 30 segundos para responder. Com certeza. A Soares da Costa tem estado muito confinada em Luanda e hoje estamos a expandir para várias províncias. Estamos presentes em mais 4 províncias. Estamos presentes no Zaire, no Huambo, em Benguela e na Huila. Queremos estar
a província de Luanda começa a ser algo saturada. Há imensas oportunidades no todo nacional angolano, nas províncias. Há imensas oportunidades de desenvolvimento de infraestruturas no setor dos transportes, no setor da energia, no setor das águas e do saneamento. Tudo isso são oportunidades para novas empresas portuguesas oportunidades também. Em Angola e já agora também em Moçambique. Muito bem. Gostava também de lhe perguntar... Eu terminava a dizer o seguinte: eu acho que Portugal e Angola estão destinados a ter uma relação privilegiada por razões de laços históricos, culturais, linguísticos, e creio que nos próximos anos nós vamos ver uma intensificação desta relação através de mais investimentos portugueses em Angola e o vice-versa também. Todos os ingredientes existem, há imensas oportunidades, e eu acho que o que eu gostaria de ver de facto era o seguinte: que o Presidente Eduardo Santos e o nosso Primeiro-Ministro Passos Coelho tivessem um hotline direto. Fica também esse recado aqui. Gostava, antes de mais, de terminar por algo que ainda não falámos, mas deixo-lhe 20 segundos apenas. Se Angola tem muito para oferecer a Portugal, o que é que um país em recessão, com um futuro incerto, tem para oferecer aos investidores angolanos? Portugal, para Angola, é a porta de entrada na Europa e no mundo ocidental. E, portanto, a curva, o learning curve que Angola vai ter que passar para ser competitivo neste mercado mais complexo é Portugal. E Angola reconhece isto, e nós também temos a obrigação de o reconhecer, e tem que ser a nossa moeda de troca pelas oportunidades que nos são dadas também lá. Meus senhores, foi um gosto esta reflexão sobre o eixo Portugal-Angola. Muito obrigada. Fica por aqui este Lideranças Empresariais. Nós estamos de volta daqui a 15 dias com mais um tema económico, político ou social relevante. Boa noite e até lá.